Saudações, meus amigos e amigas. Mais uma vez estamos aqui reunidos com a graça de Deus e que nós possamos juntos refletir sobre o tema de hoje. E o tema de hoje, ele ao mesmo tempo ele é fascinante e ao mesmo tempo ele requer um pouco da nossa atenção e cuidado. Estamos falando do capítulo 6º da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que tem como título Uranografia Geral. O que nós pensamos para esse capítulo como eu falei, a gente precisa ter cuidado para entrar nesse capítulo, para a gente não cair nem para um lado nem para o outro, para a gente se manter reto. O que eu quero dizer é que nem tanto, né, ao céu nem tanto à terra, ou seja, eu não falei nada ainda, né? Bem, muitas vezes quando a gente entra nesse capítulo, algumas pessoas têm a tendência de ir muito para o cientificismo, querendo atualizar Kardec com as novas equações, as novas descobertas do mundo quântico, ou se apegar muito ao vocabulário, enfim. Ou seja, a gente acaba se prendendo na letra e esquece do fundo, que é o principal. O Kardec falaria, da mesma forma que ele falou, eu acredito, quando a gente lê esse capítulo, na atualidade, só trocando os conceitos. E continuaria atual. Não é porque isso daqui foi escrito em 69, 1869, que ele não está atualizado. Aí nós corremos querendo atualizar, trazemos aqui um monte de conceitos científicos e nos perdemos metendo pés pelas mãos. Eu conversei muito com o Fernando, muito dentro do nosso tempo, a respeito de como abordar esse capítulo, né? O que nós pensamos foi traçar um mapa mental primeiro. Esse capítulo ele é extenso, né? Não é um capítulo fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças. Só que para facilitar isso, a gente está tentando criar uma didática que eu vou apresentar agora para vocês. Vou compartilhar a tela aqui e fazer a apresentação da nossa proposta. Caso vocês tenham uma proposta melhor, porque não quer dizer que a nossa é a melhor, né? Depois que eu tive aquela conversa com você, me surgiu uma coisa na mente nesse sentido. A espiritualidade superior está pelo menos uns 200 anos na frente da ciência material. Por que eu digo isso? No texto, ele cita com a mesma velocidade do relâmpago, que hoje em dia a gente falaria da velocidade da luz. Percebeu? Ou seja, ele passa conhecimentos que nós estamos tendo agora daquela época, só que com linguajar do século XIX. A linguagem técnica, ela está defasada, mas não a ideia, não a essência. Mas eu fiquei pensando o seguinte: para os contemporâneos de Kardec, essa frase tem um sentido muito restrito. Na nossa época, esse sentido ampliou de tamanho. Mostra um conhecimento muito mais profundo do que para os contemporâneos de Kardec. Essa é uma diferença. Por isso que o que a gente vai tentar fazer aqui é fazer o caminho do meio. Porque a gente não pode ignorar, né, que determinados termos eram usados no século XIX e passar batido, né? A gente tem que atualizar Uhum. algumas coisas. Eu só estou falando para a gente não cair no perigo de querer tentar explicar tudo pela ciência atual, porque não é o papel, da gente aqui. Nem Exatamente. cientista eu sou, né? Então, começa por aí. Mas eu sei que você está cheio de comentário. Segura para a hora certa, senão você vai gastar tudo de uma vez só. Deixa eu compartilhar a tela novamente aqui. Antes da gente
entrar no capítulo 6º, a proposta é de traçar uma estratégia para a gente fazer esse estudo. Então, quando a gente vai pegar o capítulo 6º, nós temos aqui todos esses temas, uranografia geral. Nós vamos ter o espaço e o tempo, matéria, leis e forças, a criação primeira, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, sucessão eterna dos mundos, a vida universal, a ciência e considerações morais. Para a gente não começar um tema, ficar no meio dele, para retomá-lo, a gente perde muito da essência das nossas reflexões. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é uma forma um pouco mais didática, digamos assim, de conduzir o nosso estudo. Agora, uma observação muito importante. Pelo amor de Deus, ninguém aqui está criando sistema, tá? Assim como nós dividimos isso, outros podem dividir de outra forma. A gente dividiu de acordo com o que os nossos estudos nos mostraram, que seria a melhor forma que o nosso entendimento conseguir fazer. Então, isso daqui não é uma regra, né? Eu não estou criando um sistema, né? É uma proposta. Porque quando você observa o capítulo inteiro, você vai ver a didática de Kardec como sempre. Ele traz do mais simples para o mais complexo, ele traz dos fenômenos que são mais concretos para ele partir para o abstrato. Ele não muda essa didática dele. Nesse capítulo não é diferente. Então, cada tema ele vai construindo a base para o próximo tema. Então, quando a gente entra nesse capítulo da uranografia geral, a gente percebe que o tema espaço e tempo, matéria, leis e forças são os fundamentos desse capítulo. Depois ele vai entrar na Gênese, que são o quê? Os princípios da criação. Ele vai falar sobre a criação primeira e criação universal. Depois ele vai trabalhar com os corpos e arquiteturas do mundo astral, do sistema ao conjunto estelar. Então ele vai abordar a temática sóis e planetas, satélites, cometas, Via Láctea, estrelas fixas, desertos no espaço. Percebe, né? Como ele começa a estudar onde a gente está, né? O Sol, o planeta em que a gente já vive, a Lua, e ele vai se afastando, ele vai explorando o espaço infinito. Como esse tema, ele é um pouco longo, nós dividimos em duas partes, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, quarto, dinamismo e vida do universo. Sucessão eterna dos mundos, vida universal. E a síntese final. Kardec vai trazer um tema falando sobre a ciência e as considerações morais desse capítulo, né? E aí ele fecha a agenda. Então, nós dividimos aqui em 5 partes, né? Sendo que a terceira parte, eu vou falar agora dessa terceira parte, como ela foi dividida, mas eu já vou entrar na proposta da divisão didática. Então, como é que a gente vai estudar esse capítulo? A primeira parte, os fundamentos do universo, que são os itens de 1 a 3, né? Essa parte estabelece os conceitos primordiais e abstratos sobre os quais se assenta a compreensão do universo. O espaço e o tempo abre a exposição definindo o campo e a medida relativa dos fenômenos. A matéria passa a substância universal e as suas modalidades, transformações. E percebam que a gente está procurando usar o vocabulário de Kardec, né? Como eles chamavam de substância, né? As leis e as forças. Introduz os princípios reguladores e a ideia de invariabilidade
das leis na ordem natural, ou imutabilidade das leis na ordem natural. Então, essa primeira parte é que vai ser o objeto do estudo de hoje. Como é que vai ser o próximo estudo? Então, na parte segunda, a gente vai abordar a Gênese nos mundos. Porque aqui se entra no processo da criação, da origem dos elementos gerais à continuidade da formação dos mundos. A criação primeira, que trata dos elementos iniciais e das condições primeiras da existência universal. A criação universal expande para a produção contínua em escala universal dos mundos e sistemas. Proposta para o estudo seguinte, parte 3, estrutura e organização do mundo astral. Aqui que nós dividimos em 2 blocos. O bloco A, o sistema e seus corpos principais, os sóis e os planetas, formação e relações dinâmicas dos centros e dos corpos que os gravitam. Os satélites, papel dos corpos secundários associados aos planetas. E os cometas, natureza e função dos, entre aspas, astros errantes, superando leituras supersticiosas. No bloco B, que aqui vai outro estudo, conjunto estelar e espaços interestelares. A Via Láctea, o agrupamento estelar a que pertencemos e sua dimensão. As estrelas fixas, que de fixa, né, não tem nada, é só o título, porque aqui é uma crítica dessa fixidez, hierarquia e solidariedade dos sóis no grande conjunto estelar. Os desertos do espaço, os grandes intervalos onde a presença de astros é menos evidente. A quarta parte, a dinâmica e a vida do cosmos. A descrição do universo conduz às consequências sobre ciclos e vitalidade universal. Sucessão eterna dos mundos, continuidade e renovação. Mundos sucedem mundos. A vida universal, afirmação da vida como condição normal do universo em gradações e formas diversas. E, finalmente, a última parte do estudo, eu estou falando do estudo não é de hoje, né? Vocês entenderam, né? Isso daqui vai ser, né? Semana por semana. E, quiçá, terminaremos um bloco desse inteiro, né? A última parte, que é a parte quinta, é a síntese filosófica e moral. Fecho do capítulo. Da exposição cosmológica às conclusões sobre conhecimento e conduta. A ciência, reflexão sobre o alcance do saber humano e sua função na leitura das leis naturais. E, finalmente, a última parte, considerações morais. Consequências morais, humildade, grandeza das leis e retificação de juízos estreitos sobre a criação. Então, como vocês podem ver, não é brinquedo, não. É muita coisa para se estudar, né? Então, eu acredito que se a gente dividir o bolo em fatias, talvez a gente consiga, né, superar as nossas dificuldades. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Tranquilo, eu não diria que é exatamente essa palavra. Mas, por exemplo, sobre os cometas, eu fiquei maravilhado, porque, na verdade, é outra questão que a ciência só conseguiu alcançar essa ideia no século XXI. E, na verdade, os espíritos já do século XIX passavam isso para a gente, sobre os cometas, o papel dos cometas, exatamente. Eu achei muito interessante. Pois é. E falam que o espiritismo está ultrapassado, né? Aqui eu fiquei em dúvida, mas eu acho que vale a pena a gente. Vai tomar um tempo, né? Vai tomar um tempo, mas eu acredito que seja importante a gente fazer um aprofundamento antes de entrar no tema. Bem, qual é a proposta agora, antes da gente entrar? Primeiro, a gente estabeleceu uma forma de conduzir o estudo, né? Que a gente vá
num passo a passo. Bem, está definido isso, vamos então tentar hoje abordar esses três itens, que é o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças. Bem, nós sabemos que esse capítulo ele é composto por muitos artigos que já estavam na Revista Espírita. Eu diria até que o livro inteiro, a Gênese, ele já estava praticamente pronto, né? Ele teve todo um estado embrionário. E quando a gente fala, não é só estava na Revista Espírita. Não, o estado embrionário dele está lá no Livro dos Espíritos. Então, a gente vai trazer aqui uma tomada assim geral dos fundamentos, da fundamentação que Kardec ele já fez nas 5 obras anteriores, inclusive a Revista Espírita. Então vamos entrar aqui na primeira parte, né, os fundamentos do universo, que foi o título que a gente escolheu para definir as partes que a gente está dividindo aqui para o nosso estudo. Ao iniciar a uranografia geral, Kardec não pretende formar astrônomos, nem satisfazer curiosos sobre o céu. O objetivo é estabelecer uma base intelectual segura para que o estudo espírita do universo, e sobretudo do mundo espiritual, não seja travado por preconceitos de linguagem, hábitos de pensamento e medidas humanas tomadas como padrão absoluto. Por isso, os fundamentos aparecem como uma disciplina da razão. Antes de descrever mundos, é preciso educar o modo de pensar. Quando a gente começa a ler, é exatamente essa ideia que está ali. E partindo exatamente dessa ideia que Kardec nos transmite logo nos primeiros temas, é que a gente está pautando o nosso estudo. Né? Ou seja, não seja travado por preconceitos de linguagem, hábitos de pensamento e medidas humanas tomadas como padrão absoluto. Então, ou seja, quando ele coloca uma disciplina da razão, eu lembrei muito do que o Fernando falou outro dia, sobre o exercício que o próprio Einstein fazia e que é o que o Espiritismo nos leva a fazer, que é exatamente o exercício do pensamento, né? Sem ficar se prendendo a preconceitos e tudo isso. Então, Kardec ele já traz essa forma de olhar para o tema. O espaço e o tempo. A gente vai fazer um pequeno resumo, como eu falei, né, da fundamentação em toda a obra de Kardec. Nas comunicações reunidas na Revista Espírita, sob o título Estudos Uranográficos, assinadas pelo espírito que se apresenta como Galileu e recebidas pelo médium Flammarion, Camille Flammarion, o tema do espaço surge como um exercício de libertação mental. Combate-se o sofisma, que transforma definições em realidade, como se onde não há corpos não pudesse haver espaço. E ele traz a ideia, né, dos sofistas, né? Quem já estudou filosofia sabe do que ele está falando, né? Ou seja, aquele argumento ou raciocínio preconcebido e muitas vezes com o objetivo de produzir, ou com o objetivo de produzir uma ilusão da verdade, ou de tentar transformar a sua verdade numa verdade absoluta. Né? Então, é disso que ele está fugindo aqui, né? A finalidade é clara: fixar a ideia de infinitude do espaço para que a investigação não encontre uma barreira imaginária. Em A Gênese, esse mesmo ponto é retomado de modo sistemático. O espaço infinito é afirmado como condição lógica e como treino de pensamento, porque é mais racional conceber o prosseguimento indefinido do que um limite após o qual não haveria extensão. A consequência não é científica no sentido estreito, é pedagógica e espiritual,
relativiza a Terra, relativiza o homem e impede que se reduzam as realidades espirituais ao tamanho do nosso horizonte sensorial. Ou seja, a gente define as coisas pelo que a gente vê, pelo que a gente toca e pelo que a gente sente. Não é assim que a ciência trabalha? Então, ele está falando que a gente acaba relativando e querendo generalizar esse conhecimento para todas as coisas. Mais para frente, quando a gente estiver fazendo um estudo, nós vamos abordar essas questões, né? Que a própria física hoje, você tem a física clássica que consegue medir alguns fenômenos e outros não, né? Então, se a gente ficasse preso nisso, a gente estaria só com a física clássica até hoje, né? Não teríamos feito de descobertas e nem aprofundados o pensamento em outras áreas. Ainda nesse fundamento, o tempo é recolocado no seu lugar próprio. Medida relativa depende de marcos que variam segundo mundos e condições. Que a gente sempre fala, né? O tempo é relativo. Em A Gênese, mostra-se que na Terra contamos o tempo por movimentos regulares e por divisões convencionais. Mas não há razão para absolutizar essas unidades, pois elas mudam conforme o mundo considerado. Essa relatividade tem uma implicação direta para o estudo do espírito. Fora das condições planetárias, que fornecem marcos, como alternâncias e revoluções periódicas, dia, noite, né? Todos aqueles ciclos que a gente conhece, né? O tempo medido não se impõe como conhecemos. Isso não significa ausência de duração, mas impede que se materialize o além com relógios e calendários terrestres. O Livro dos Espíritos reforça o mesmo cuidado metodológico ao afirmar que não existe vazio absoluto tal como imaginamos. Aquilo que chamamos vazio pode estar ocupado por uma matéria fora do alcance dos sentidos e dos instrumentos. A lição é a mesma: não fazer do limite da percepção uma lei do universo, né? E como eu falei, a base toda está lá no Livro dos Espíritos. Fala, Mas Fernando. aqui tem outra questão, né? Tempo relativo, da época de Kardec, era um absurdo se falar sobre isso, porque, na verdade, o que valia era a ciência de Isaac Newton, onde o tempo era absoluto, valia em qualquer lugar, sob qualquer condição, certo? Só com Einstein que isso mudou. E aqui os espíritos estão fazendo o quê? Adiantando certas coisas, certo? Por isso o cuidado de Kardec. Desculpa, eu te interrompi, continua. E, e mais do que isso, esse capítulo, ele, na verdade, está estabelecendo bases para o desenvolvimento das coisas, no sentido de que ele quer afastar o misticismo. Eu lembrei até do que ocorreu no começo do século XX com o cometa Halley, que as pessoas colocavam o cometa como mau agouro, certo? Ele está tentando afastar esse tipo de pensamento, porque, na verdade, a doutrina espírita é uma ciência filosófica. Não só ele está tentando afastar o misticismo, principalmente quando a gente chegar lá nos cometas, que ele vai abordar com mais ênfase isso, justamente pelo pavor que foi causado na época sobre a passagem desses cometas, mas eu acredito que a preocupação inicial dele seja mais com a ideia de você ficar preso à ciência da época. E, por um outro lado, com as falsas verdades, com aqueles que querem impor a sua verdade. Por isso que ele cita os sofistas. Então ele já entra no terreno pedindo: olha, abre mão de todas as tuas crenças, esquece tudo que você já viu, né, e vamos entrar aqui, né, com o exercício do pensamento e com a mente aberta para raciocinar sobre esses conhecimentos. Essa é a proposta dele.
né? Então, como eu falei no começo, você vê que o Kardec, ele é muito didático, ele vai entrando nesses assuntos, construindo toda uma base. Então, ele já pediu para você deixar do lado de fora da sala, quando você entrar, o misticismo, as suas crenças, né, e o conhecimento que você tem. Sócrates falava, né, que o que ele conhecia era muito menor do que ele desconhecia. Por isso que ele falava que nada sabia. É com esse sentimento que ele pede, né, para que a gente entre nesses assuntos e não se prenda, né, não só com isso, mas não se prenda a terminologias. Porque eu sempre ouvi falar que esse capítulo é o estudo de astronomia do século XIX. Mas, na verdade, ele é muito mais do que isso. Ele parte do conhecimento do século XIX e inclui certas coisas que não faziam parte do conhecimento do século XIX, como o tempo relativo, certo? E, ao mesmo tempo, tudo isso almejando discutir a parte da espiritualidade. Ele parte do material para o espiritual. Ele inclui no pensamento a astrologia. Não é um ensaio, né, astronômico, mas ele está trabalhando com as duas ideias, né? Ele tá Uhum. complementando a ciência, né, com o ensino dos espíritos. A, Exatamente. a Marisa colocou aqui no chat, né, e as ideias preconcebidas. É o que a gente falou sobre a gente trazer as nossas crenças, né, as ideias preconcebidas. E querer, muitas vezes, impor essas ideias como se fosse a verdade, né? Vamos falar agora do segundo tema, fazer um geral, né, sobre matéria. O segundo fundamento estabelece que o universo não é um teatro de abstrações vagas, mas possui um princípio material universal. No Livro dos Espíritos, isso aparece de forma direta. Além do elemento inteligente, há o elemento material. Lembra? Ah, é o princípio inteligente do universo, né? Espírito, né? A matéria, né? E Deus, né? Além do elemento inteligente, há o elemento material. E os corpos são individualizações do princípio material. A doutrina não pede ao leitor que negue a matéria, nem que a absolutize, mas que a compreenda como parte do quadro geral da criação, elementos gerais do universo, né? O livro dos médiuns acrescenta a chave que impede tanto o materialismo grosseiro quanto o espiritualismo vago. Há estados e gradações do princípio material, como se vê na noção de fluido universal, e no papel do perispírito, entendido como um envoltório resultante de um estado de condensação que varia conforme os mundos, que é lá no livro dos médiuns que ele vai desenvolver toda a prática, né, da teoria que ele começou lá no livro dos espíritos, né? Vai falar dos fluidos, fluido perispiritual, o perispírito. Assim, o espírito não age sobre a matéria grosseira, sem intermediários. As relações entre o princípio inteligente e o material se tornam inteligíveis por uma economia de meios, sem apelo a exceções. Nas revistas espíritas, a mesma base aparece sob a forma filosófica. A ideia de, entre aspas, substância não é palavra vazia, mas dedução racional do fato das sensações, ao lado de um princípio ativo. O resultado doutrinário é simples e firme. A matéria pertence à ordem natural, invariáveis da vida, sem transformar o mundo espiritual num nada abstrato, nem num céu material. Aquela grande discussão, né? De localidades no mundo espiritual, igual aqui na Terra. Então, você encontra
na Revista Espírita também um material farto a respeito disso, né? Leis e forças, que é o terceiro e último tema dessa primeira parte. O terceiro fundamento é o que garante a unidade do sistema. Tudo obedece a leis e nada exige suspensão caprichosa da ordem. Na Revista Espírita, Kardec insiste que a grandeza divina se prova pela imutabilidade das leis e não pela sua derrogação. Isso preserva a fé sem sacrificar a razão. Em A Gênese, o mesmo princípio é colocado como regra de leitura. Deus manifesta poder e sabedoria pela estabilidade da ordem universal. Lembrando aqui que no frontispício da obra A Gênese, que a gente está estudando, deixa até te pegar aqui para não falar direitinho, nós temos ali, né, 4 axiomas, que praticamente é o resumo do livro. E o terceiro axioma que ele coloca lá é: Deus prova sua grandeza e seu poder através da imutabilidade das suas leis, e não pela derrogação das suas leis. Aquela história, né? Ai, é milagre de Deus, como se para Deus ser poderoso ele tivesse que fazer milagre. E é disso que o Espiritismo trata, dessa forma, né? Deus prova que ele é poderoso justamente porque ele prevalece a lei dele sem quebrá-las, né? Senão viraria um caos. O Livro dos Espíritos articula esse ponto pela consequência lógica. Se a causa primeira fosse mutável, causa primeira, causa primária, né? Deus, né? Se Deus fosse mutável, se essa causa primeira fosse mutável, as leis não teriam estabilidade. E é precisamente a estabilidade que permite reconhecer, do pequeno ao grande, uma sabedoria providencial. O Livro dos Médiuns completa o ensino ao atacar o uso superficial do termo sobrenatural. Chamar de contrário às leis, que é o que o sobrenatural nos remete, é com frequência apenas confessar ignorância das leis. A disciplina, portanto, é preferir o encadeamento casual e a busca de leis desconhecidas a qualquer explicação por exceção. O Evangelho segundo o Espiritismo leva esse princípio ao terreno prático. Deus pode atender sem derrogar a lei, o que elimina a falsa oposição entre providência divina, né, e a ordem natural. E o céu e o inferno mostram a consequência filosófica. Sistemas imaginários que localizam o além como região física fixa entram em conflito com a observação e com a lógica dos fatos. A doutrina pede que se pense o destino espiritual sob leis e sob progresso, não sob geografias arbitrárias. Estamos falando de cidades espirituais, de umbral, de céu, que é tão estudado no céu e inferno, através de uma lógica racional. Você vê como esses conceitos implicam com o que a gente vai estudar agora. Assim, os 3 fundamentos, são os 3 temas, né, se encadeiam como uma educação integral do entendimento. O infinito do espaço e a relatividade do tempo removem as barreiras mentais. O princípio material, concebido com gradações, oferece inteligibilidade às relações entre espírito e matéria. Gradações, né, que a gente vai falando sobre, né, do sutil até o mais denso, né? E a invariabilidade das leis preserva a unidade racional do conjunto, impedindo que se transforme o espiritismo em crença no maravilhoso arbitrário. Tadinho de Kardec, sabia nada. Não sabia nada do que a gente ia fazer com o espírito. O ensinamento principal não é cosmográfico, mas espiritual. Aprender a pensar com rigor, humildade e coerência, para que o estudo do mundo invisível não seja reduzido às medidas, categorias e limites do mundo corporal. É o que a gente está tentando fazer aqui, né? A gente não entrar no estudo aprofundado sobre cosmografia, astronomia, ciência, quando, na verdade,
Qual é o ensinamento principal? E, aliás, eu vi uma certa preocupação no Fernando quando conversou a primeira vez comigo. Olha, a gente tem que tirar é o espírito da letra, não falou com essas palavras, né? Mas a gente prestar atenção nos ensinamentos que os espíritos estão trazendo. Bem, esse aqui é uma breve introdução. A gente fez uma visão geral, panorâmica. Acredito que a nossa leitura agora vai ser bem mais tranquila, tá? Até mesmo porque, quiçá um dia escrever como Kardec, né? Com essa fluidez e, e essa verve, né, literária que ele tem de escrever, né? De narrar, né, os pensamentos. Agora vamos entrar no texto de Kardec, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec. Estamos estudando a quarta edição, capítulo 6º, Uranografia Geral. Já de cara aqui nós temos uma nota de rodapé, Kardec indicando: este capítulo foi extraído textualmente de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris, em 1862 e 1863, sob o título Estudos Uranográficos, e assinados por Galileu. O médium foi Monsieur C.F., ou seja, C.F., né? Camille Flammarion. O espaço e o tempo. Diversas definições de espaço foram apresentadas, sendo esta a principal. O espaço é a extensão que separa dois corpos. Dela, certos sofistas deduziram que, onde não houvesse um corpo, não haveria espaço. Você sabe, quando a gente começa a ler esse capítulo inteiro, não tem como você não pensar em geometria. Lembra aquelas noções de geometria? Reta, semirreta, ponto. A ideia aqui é exatamente essa, né? Tem que haver né, um corpo para poder você falar que tem um espaço, porque é a extensão, né, que separa. Então, os sofistas deduziram que, onde não houvesse um corpo, não haveria espaço. Foi nisso que doutores em teologia se basearam para estabelecer que o espaço era necessariamente finito, alegando que corpos limitados a um certo número não poderiam formar uma série infinita, e que no local em que os corpos acabassem, o espaço também acabaria. Aí há ainda a definição de espaço: o lugar onde se movem os mundos, o vazio onde a matéria atua, etc. Deixemos nos tratados todas essas definições, porque nada definem. Então, Kardec, ele traz essa ideia, né, e já fala para a gente deixar essas definições de espaço pelos sofistas, né, e pelos próprios teólogos que se basearam nos sofistas, porque se você aprofundar o pensamento, essas definições não definem nada. Então, deixemos nos tratados essas definições, porque elas nada definem. Espaço é uma dessas palavras que representa uma ideia primitiva e axiomática, evidente por si mesma, e que as diversas definições que se lhe possa dar só servem para torná-la obscura. Todos sabemos o que é o espaço, e desejo apenas estabelecer que ele é infinito, a fim de que nossos estudos posteriores não tenham qualquer obstáculo que se oponha a nossas investigações. Então, aqui, Kardec ele também já está fazendo um acordo com a gente aqui, colocando os fundamentos, né, do que vem pela frente. Então, o desejo é estabelecer que o espaço é infinito. Ora, digo que o espaço é infinito pelo fato de que é impossível supor que tenha qualquer limite, e porque, apesar da dificuldade que temos para conceber o infinito, para nós é mais fácil percorrer
eternamente o espaço pelo pensamento do que nos determos num ponto qualquer, para além do qual não encontraríamos mais extensão a percorrer. Está nos convidando a fazer o exercício do pensamento, né? É mais fácil você percorrer pelo pensamento o espaço do que você ir para um ponto qualquer. Para imaginarmos a infinitude do espaço, tanto quanto nos permitem nossas faculdades limitadas, suponhamos que, partindo da Terra, perdida em meio ao infinito, em direção a um ponto qualquer do universo, e isso com a velocidade prodigiosa da faísca elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo, mal tenhamos deixado nosso globo, já tendo percorrido milhões de léguas, nós nos encontraríamos num lugar de onde a Terra nos apareceria sob o aspecto de uma pálida estrela, né? Então, que você falou, né, Fernando, também, quando ele fala, né? Faísca elétrica, né? A velocidade de uma prodigiosa faísca elétrica. Mais à frente ele vai falar de um relâmpago, né? O que a gente falaria a velocidade da luz hoje, né? E aqui a medida que se usava na época, léguas, né? Troque por quilômetros e multiplique. Lá na frente a gente vai ter que fazer essa continha, já está pronta, né? Em nota de rodapé, usando a terminologia da época. Um instante mais tarde, a gente está seguindo aqui, né? O raciocínio dele. Então, a gente já percorrendo esses milhões de léguas aí, a gente olharia para a Terra e a Terra parecia um ponto, né? Lembra? Eu lembrei do Carl Sagan, né? Quando ele fala que ele pede para virar o satélite para tirar aquela foto que a gente tem hoje, né, da Terra, um minúsculo ponto azul no infinito. Um instante mais tarde, seguindo sempre na mesma direção, nos encontraremos em meio às estrelas longínquas que mal conseguimos distinguir da posição terrena. De lá, não somente a Terra será completamente perdida aos nossos olhos nas profundezas do céu, mas mesmo o vosso Sol, em seu esplendor, estará eclipsado pela extensão que dele nos separa, impulsionados sempre com a mesma velocidade do relâmpago. A cada passo que avançamos pela imensidão, atravessamos esses sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, vias estelíferas, paragens suntuosas, onde Deus semeou mundos com a mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrestres. Ora, caminhamos apenas por alguns minutos, e já centenas de milhões e milhões de léguas nos separam da Terra. Milhares de mundos passaram sob nossas vistas. E, no entanto, escutem, não avançamos, na verdade, um único passo, universo adentro. Se prosseguirmos por anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares e, incessantemente, com a mesma velocidade do relâmpago, pouco teremos avançado. E o mesmo acontecerá, não importando a direção que tomemos, rumo a qualquer ponto que busquemos, a partir desse grão invisível que deixamos e que se chama Terra. Eis o que é espaço. Vou dar uma Viu? pausa aqui, espera só um pouquinho. Vi. Eu fico maravilhado com o estilo que Galileu usa nesse texto, falando de espaço. É o mesmo estilo dele encarnado aqui na Terra, discutindo as coisas. É muito interessante. Galileu falava o seguinte: se eu soltar um corpo, ele cai. Por que ele cai? Respondiam: por causa da gravidade. Mas o que é a gravidade? A gravidade é algo que eu conheço ou não? Eu acho que é algo que eu não conheço e dou um nome para ela. Muito parecido com o que ele escreve sobre o espaço. Item 2. O tempo, como o espaço, é uma palavra que se define por si mesma. Dele faremos uma ideia mais justa, estabelecendo sua relação
com o todo infinito. O tempo é a sucessão das coisas. Liga-se à eternidade da mesma maneira que as coisas se ligam ao infinito. Quando a gente vê essa palavra imagem, né? Imaginemos, é o convite de Kardec de fazer o exercício do pensamento, né? Traga, né, a imagem através dos seus, né? Imaginemos-nos na origem do mundo, do nosso mundo, época primitiva em que a Terra ainda não se equilibrava sob a divina impulsão. Em outras palavras, no começo da Gênese. Nessa época, o tempo ainda não havia saído do berço misterioso da natureza e ninguém poderia dizer em que época nos encontrávamos, pois o pêndulo dos séculos ainda não estava em movimento. Mas, silêncio. A primeira hora de uma terra isolada soa ao timbre do eterno. O planeta se move no espaço e desde então há tarde e manhã. Para além da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo caminhe em muitos outros mundos. Sobre a Terra, o tempo substitui a eternidade e durante uma série determinada de gerações serão contados os anos e os séculos. Eu acho que aqui tem uma coisa muito importante. O espaço é anterior ao tempo. Para haver tempo, tem que haver matéria. Isso é uma coisa bastante importante, porque, na verdade, o tempo são os orbes, são os planetas girando em torno das suas estrelas. Enquanto nós tivermos que reencarnar, nós vamos estar sujeitos ao tempo. E ele chama atenção, né, quando ele fala, né, que e desde então à tarde e manhã. Para além da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel. É o que você falou agora. Quem está preso no tempo? A eternidade está lá fora. O tempo. E ele fala que não é só nós que estamos presos no tempo. Porque há outros ormes que contam também o tempo porque tiveram a sua formação. Então, para cada mundo tem um tempo. Mas e lá fora, né? A eternidade. O que a gente costuma falar, né? O mundo espiritual não tem tempo. É um eterno, é um pleno, né? É atemporal, porque essa dimensão não tem. Nós que estamos presos nessa dimensão. É exatamente o que está escrito que você leu no comecinho lá sobre o subtítulo da Gênesis, aonde tem aquela parte lá. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. É, que é um dos axiomas que estão lá no frontispício, né? Para Deus, né? O passado e o futuro é o presente, ou seja, o eterno, o pleno, né? E aqui a gente fala Kardec porque ele está acostumado com os textos de Kardec, né? Mas é bom lembrar, né? Aqui Galileu, né? Nos conduzindo, né? Fazendo esse exercício mental. Percebe que ele tá fazendo a gente viajar junto com ele, né? Bem, chegamos até aqui, agora ele vai levar a gente, né, para outro parágrafo aí. Transportemo-nos agora para o último dia desse mundo, a hora em que, curvada sob o peso da velhice, a terra será apagada do livro da vida, para aí não mais reaparecer. Aqui a sucessão dos acontecimentos termina. Os movimentos terrestres que mediam o tempo se interrompem e com eles o tempo deixa de existir. Essa simples exposição das coisas naturais que dão nascimento ao tempo nutrem-no e deixam que se extinga. É suficiente para mostrar que, considerado do ponto em que nos devemos colocar para nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem para o mar e cuja queda é medida. Além de tudo, ele é poético, né? A definição de tempo segundo Galileu.
é uma gota d'água que cai da nuvem para o mar e cuja queda é medida. Ou seja, teve um início quando ela começa a cair, né? Teve a sua vida durante o percurso e se apaga. É medido só esse tempo, né? Entre a queda, né? E a queda não, entre a descida e a queda. Tantos, tantos mundos na vasta imensidão, tantos tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, apenas a eternidade substitui essas sucessões efêmeras e preenche tranquilamente, com sua luz imóvel, a imensidão dos céus. Imensidão sem fim e eternidade sem limites. Tais são as duas grandes propriedades da natureza universal. O olhar do observador, que atravessa, sem jamais encontrar obstáculo, as distâncias incomensuráveis do espaço, e o do geólogo, que examina além dos limites das idades, ou que desce às profundezas da eternidade aberta, onde se perderão um dia, atuam em concordância, cada qual em sua direção, para adquirir essa dupla noção do infinito, extensão e duração. Ora, nessa ordem de ideias, será fácil conceber que, não sendo o tempo mais do que a relação das coisas transitórias, e, portanto, dependendo unicamente das que podem ser medidas, se considerarmos os séculos terrestres um a um e os empilharmos milhares sobre milhares para formar um número colossal, esse número jamais representará mais do que um ponto na eternidade. Da mesma forma que milhares de léguas somadas a outros milhares de léguas são apenas um ponto na extensão do tempo. Então, tanto o tempo quanto, né, o espaço são infinitos. Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, poderíamos descrever um número tão extenso quanto o equador terrestre e supor-nos tendo idade igual a esse número de séculos, sem que nossa alma, na realidade, contasse um dia mais. E somando-se a esse número indefinível de séculos, uma série longa, como daqui ao Sol, de números semelhantes ou ainda maior, e se nos imaginássemos vivendo durante a sucessão prodigiosa de períodos seculares, representados pela soma de tais números, quando chegássemos ao fim, o acúmulo inconcebível de séculos que pesaria sobre nossas cabeças seria como se não existisse. Restaria sempre diante de nós toda a eternidade. O tempo não é senão uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de qualquer medida do ponto de vista da duração. Para ela, não há começo nem fim. Tudo é presente para ela. Se séculos de séculos são menos que um segundo em relação à eternidade, qual a duração da vida humana? Fernando, qual a duração da vida humana diante dessa exposição de Galileu? Tudo depende da duração, do tempo vivido pelo Espírito e quais são as lições que ele tirou disso. Mas a pergunta aqui é para a matéria. Você saiu pela tangente aí. A gente não vai entrar na matéria, a gente não vai conseguir terminar isso, não. Eu vou aproveitar, a gente está falando de espaço e tempo. Eu trouxe duas curiosidades aqui. Na verdade, eu trouxe dois videozinhos aqui para a gente assistir, são curtos, um de 10 minutos, ou 10 não, 5. Eu vou aproveitar para passar agora, porque a gente está falando justamente sobre o espaço e o tempo, né? Eu já mostrei isso para Nilce, já faz um tempão. Você lembra do professor Vaccaro? Né? O professor Ledo Vaccaro,
Você acha ele fácil na internet. Eu tenho uma certa admiração por ele, porque ele não é só um matemático, né? Ele dedicou a vida dele para repassar esses conhecimentos, né? Se tornou professor, mas ele atua em outras áreas, da ciência matemática. E aí eu aproveitei, né, que ele tem um canal e tem as aulas dele, né? Porque tem outros institutos que replicam, né? No YouTube também as aulas completas dele. Tem uma aula de geometria que tem mais de 2 horas. Eu estava até falando para o Fernando. Essa aula, a Marisa que gosta de matemática, cadê? Né? Essa aula, se você olhar com esses olhos que a gente está olhando agora para Gênesis, a gente entende então por que tem aquela história, né, que todo filósofo tinha que entender de matemática, né? Porque o universo ele é matemático. E eu assisti numa aula do professor, do professor Vaccaro, aí eu vi um corte que fizeram, que ele começou a explicar um negócio que eu falei, caramba, isso tem tudo a ver com o que a gente está estudando, né? Isso já faz muito tempo, a gente estava estudando a Gênese um outro, acho que foi, já tem uns 2 anos isso, hein? 1 ano e meio, a gente estava estudando essa temática, né? E aí eu achei um recorte, esse recorte que eu vi, depois eu fui pegar a aula na íntegra, né? Eu recomendo vocês assistirem essa aula na íntegra, porque eu sei que vocês gostam de geometria. Depois eu deixo o link na descrição lá. Eu vou compartilhar com vocês. Vocês só me permitem, eu não quero ser chato, mas vocês só me permitem fazer algumas interseções, porque às vezes, não sei se pode ser fácil de todo mundo entender, né? Mas eu vou fazer algumas pausas e observações. Tudo bem? Cadê a Marisa? Ela só escreveu, ama o universo, mas odeia matemática. E é uma outra coisa que, na verdade, isso é um mito, tá? A gente fala, odeio matemática, mas, na verdade, o nosso raciocínio, ele é todo matemático. Todo. Até para você sentar numa cadeira, né? Só que a gente não sabe que a gente pensa matematicamente, mas a gente está fazendo a matemática o tempo todo. Ela não gosta da matemática aplicada, né? Mas na prática a gente vive da matemática, né? Ó, para a gente não perder tempo, eu vou dar o play. Se não estiver escutando, aí você já me avisa. Tá todo mundo com o microfone fechado, né? Para não interferir, tá? Então, cadê a barra? Vamos lá. Eu falei que se a gente está mergulhado no espaço, por exemplo, é difícil pensar o espaço. Imagina, acho que eu até já falei isso aqui uma vez com vocês. Imagina o seguinte, uma cidade redonda. Essa aqui é a cidade de Zeta. Na verdade, é o universo de Zeta. Tá? Eu tenho uns textos escritos sobre isso, o universo de Zeta, e a ideia não é minha. O cara que eu falei que você coloca o tempo como 4 dimensões, que eu indiquei, vocês não acham para vender, mas tem sebo bastante, é uma obra-prima chamada 1, 2, 3 Infinito, um livro de Jorge Gamal, que ele vai trabalhar com isso. Ele apresenta o universo de Zeta, a ideia dele. Tá? Esse universo é a seguinte propriedade. Eu faço algumas adaptações. Né? Se você se afastar, imagina uma cidade, se você se afastar do centro, você encolhe. Você não, tudo encolhe. De forma que, se você andar até a metade da cidade, você tem metade do teu tamanho e tudo tem metade do tamanho. Falou? Tá legal? Imagina o seguinte, se você andar mais dessa metade, você ficou a metade do tamanho que tinha aqui, ou seja, 3/4, encolheu 3/4. Me conta uma coisa, se você está aqui no centro, e de acordo com o tamanho que você está aqui no centro, alguém olhando lá de fora, identifica que você teria que dar 1000 passos para sair da cidade, se você andar até a metade, quantos passos você vai ter que dar para sair dessa cidade? 1000. 1000. Por quê? Porque tua perna ficou da metade do tamanho que tinha aqui. Você vai ter que dar 1000 passos para sair dela. Aí você anda até aqui. Agora, quantos passos você vai ter que dar para sair dessa cidade? 1000
Ou seja, essa cidade é infinita. É 1.000, não, a distância é 1.000, né? Quando você chega na metade do caminho, para sair, quantos passos você tem que dar? A conta, pela lógica, é 500, né? Porque se você andou até a metade, é 500, é 1.000 menos 500. Só que não. Por quê? Porque se você se afasta do centro, você não está encolhendo. Então, quando você chega na metade, a sua perna encolheu pela metade. Então, para sair, você tem que andar mais 1.000 passos. E cada vez que você vai mais 1.000 passos, você tem que dar mais 1.000 passos, porque tudo está encolhendo. Certo? Ou seja, a cidade é infinita. Sabe por que eu trouxe esse vídeo? Porque qual é a ideia do Galileu quando ele fala? Viaja milhares e milhares de léguas. Quando você chegar lá, coloca mais milhares de léguas. É infinito. Ele está trabalhando com a ideia do espaço e do tempo. Ele já coloca, né, o tempo no início da fala dele como uma quarta dimensão. E que é infinito. Vamos continuar aqui. Acompanhe aí. Ela é limitada, mas ela é infinita. Você não sai dela. Se for um morador dessa cidade, você não sai dela. E outra, se tudo encolhe, possivelmente você não percebe que isso acontece. O que é mais curioso. Aí eu me pergunto, será que a gente não está numa cidade infinita? Porque você manda sonda, manda sonda, manda sonda, filma, 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 e você nunca chega no fim. Mas você acha que você está caminhando para a saída porque tudo encolhe ao teu redor. Então você não percebe. Você tem a impressão que você sempre está caminhando. Não é a ideia do Galileu? Você anda, 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 olha para trás e vê a Terra lá no final e nunca tem fim. Você não sai. E no final, já vou dar um spoiler aqui. No final, a grande questão é: nós vivemos num universo euclidiano, que é a proposta, né, de Euclides, ou não? Será que a nossa Terra, o nosso sistema é euclidiano ou não? Você vai comparar com o quê? Você não percebe que as coisas encolhem nessa cidade. Tá? Agora, tem uma possibilidade de você perceber que algo estranho acontece nessa cidade. Imagina que você queira sair daqui até aqui, caminhando a menor distância possível, ou seja, dando a menor quantidade de passos possíveis. A menor distância entre dois pontos é um segmento de reta. Está aqui o segmento de reta nessa cidade. Alguém entendeu por que que a reta não é reta? O que a gente aprende, né, o menor espaço entre dois pontos é uma reta. Não vai dar spoiler não, Fernando. Aí. Por que que essa reta não é reta nessa cidade? Que entra a teoria da relatividade de Einstein, né? Ele vai ter que se aproximar do centro, porque a perna dele aumenta e o número de passos diminui. Entendeu? Eu soltei muito em cima o vídeo, entenderam? Por que que não é reta? Ele tem que caminhar para o centro, porque se ele sai do centro não diminui a perna, mas se ele voltar para o centro não aumenta, Ele vai ter que se aproximar do centro, porque a perna dele aumenta e o número de passos diminui. Tá certo? Ele pode perceber uma coisa: se ele pegar um triângulo pequenininho nessa cidade e medir, pode provar, por causa da geometria euclidiana, é que a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Tá certo? Mas se ele formar um triângulo grandão e medir os ângulos desse triângulo, ele vai verificar que a soma dos ângulos internos de um triângulo não dá 180 graus no universo dele. Aí ele pode ficar bastante desconfiado que o espaço dele não é euclidiano. Tá certo? Ele pode fazer experiências que façam com que ele desconfie do universo euclidiano em que ele estaria imerso. É maluquice? Na década de 20, inclusive no Brasil, foi um dos locais que se fez isso, tem um filme chamado Mulheres de Areia, que aborda o resquício disso, veio para Pernambuco, se não me engano, para fazer experiência. Precisavam medir o raio de incidência da luz de uma estrela
com o Sol no meio. Acontece que a gente não vê, o Sol está aqui, a estrela está aqui, bem atrás do Sol, você não tem como ver essa estrela. Mas tem um momento em que você consegue ver a estrela, o momento do eclipse. Então você precisava de um eclipse para testar a teoria de Einstein. O que se fez? Mediu um triângulo no espaço, fez alguma coisa bastante semelhante, para verificar se a presença do Sol, com a incidência menor distância do raio de luz, que viria em linha reta, sofreria, daria 180 graus. A experiência foi feita, não foi exatamente isso, tá? Mas, na verdade, era ver a reflexão da luz passando por perto de uma massa muito grande. O que acontece é que pega 3 estrelas, o Sol no meio, e você une, formando o triângulo, tá? Com o Sol fora e com o Sol no meio, a soma dos ângulos internos não dá 180 graus. Ou seja, o nosso espaço não é euclidiano. Tá? Agora, não é euclidiano de quê? Porque você está falando de espaços gigantescos, né? A maior parte da medida, ninguém vai usar um troço desse para construir um prédio. Tá certo? É que nem a física relativística. Tá? Você não vai usar a física relativística para calcular o tempo que você vai demorar para sair daqui e chegar a São Paulo de carro. Tá? A física relativística funciona em altas velocidades. Quando se fala em alta velocidade, velocidades compatíveis com a velocidade da luz. Tá certo? Que no tempo que você pisca o olho, ela dá a volta no planeta. É uma velocidade estupenda. Isso não elimina o uso da física de Newton, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: você tem algo, qualquer verdade. Falei isso há pouco tempo com vocês. Eu não acredito que ciência construa verdade. Eu acredito que ciência construa conhecimentos. Você tem um conhecimento na mão, você verifica até onde e sobre que condições esse conhecimento pode ser aplicado. Vai ter lugar que ele não funciona. Esse conhecimento não precisa e não tem motivo para que isso ocorra. Ele não precisa ser exatamente o que acontece. E você não vai ter nunca ideia se o que você construiu como modelo é exatamente o que acontece. O que você constrói com modelos, você tem que verificar se pode ser utilizado em determinadas condições, mas sempre tem essas determinadas condições. Tá? Eu afirmo uma coisa, que essa é uma máxima que eu uso, muito forte, é que eu só acredito que exista uma única verdade absoluta. Não há verdade absoluta nenhuma. Eu tenho que fazer a restrição, porque se eu declaro simplesmente que não há verdade absoluta nenhuma, isso seria uma verdade absoluta, né? A única restrição seria essa. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, e até a próxima. Você tinha os filósofos que eram matemáticos, e você tem o Vaccaro, que é um matemático, que é filósofo. Os conceitos que ele trouxe no final da aula são filosofia pura, é o que a gente discute aqui, né? E para encerrar, que já deu o nosso horário, para complementar, é, é um, é um, é um recorte muito, muito, muito simples. É só mesmo para a gente não ficar com dúvida. Lógico que vocês podem pesquisar, tem vídeos completos sobre esse experimento que foi feito, né, pelo Einstein no Brasil mesmo, né? Eu esqueci agora o local lá, né? É Pernambuco, né? Que ele falou. Deixa eu compartilhar aqui esse último Sobral. corte. Sobral, né? Sobral. Esta semana, a Lua voltou a se juntar ao eixo Terra-Sol. Era lua nova e houve um eclipse solar. A Lua tem uma sombra que se projeta no espaço e que todo mês passa rente à Terra, bem acima ou abaixo dela. A sombra da Lua não toca a Terra, pois a Lua gira em uma órbita ligeiramente inclinada em relação à órbita da Terra.
A sombra da Lua passa então acima ou abaixo da Terra. Mas 2 vezes por ano a Lua chega a uma posição que permite um alinhamento perfeito Sol-Lua-Terra. A sombra da Lua atinge a Terra, esconde o Sol e o eclipse solar acontece. Em pleno dia podem-se ver as estrelas e os planetas. Para que a sombra da Lua caia certo sobre a Terra, é preciso que a Lua se coloque exatamente no eixo Terra-Sol. A Lua deve passar no ponto que se chama o nó, nem muito cedo, nem muito tarde. Desta vez aqui, a Lua estava ligeiramente atrasada e só cobriu o Sol parcialmente. Foi um eclipse parcial. Foi um eclipse total que permitiu verificar a famosa teoria da relatividade de Albert Einstein. Refletindo sobre o universo, Einstein concluiu que um corpo tão maciço como o Sol abre um buraco no espaço-tempo e esse buraco deveria, teoricamente, desviar a luz, como no golfe, onde o buraco desvia a bola. Devido a um eclipse total em 1919, a estrela Taurus Beta se encontrava quase no mesmo eixo que o Sol, um pouco à direita, mas é claro, infinitamente mais longe. A estrela estava sendo esperada aqui, mas apareceu aqui, deslocada do Sol. A luz que chega a nós da estrela passa perto do Sol, mas a massa do Sol desvia essa luz de sua linha reta em linha curva. Vemos a estrela à direita, enquanto na verdade ela está à esquerda, mais perto do Sol. A enorme massa do Sol desvia efetivamente a luz. E quando não é o Sol, mas as galáxias inteiras que fazem buracos no espaço-tempo, esses buracos podem ficar como abismos sem fundo que engolem tudo, inclusive a luz. É por isso que os chamamos os buracos negros. O que Einstein fez? O exercício do pensamento. Ele pensou na relatividade, né, numa das nuances da relatividade por causa do experimento. Não. O experimento foi uma oportunidade que ele teve para colocar em prática uma coisa que ele imaginou. Que o Fernando já tinha falado isso no outro estudo, né, Fernando? Como ele pensava num elevador indo, né? Aquelas massas, tudo através do pensamento. Bem, era o que tinha para hoje, porque não dá para a gente avançar muito, e eu acho que foi um bom começo de estudo para esse capítulo. Eu vou deixar esse material, mas eu já posto lá, porque aí é para vocês também irem lendo com calma, porque é muita coisa, né? Irem lendo com calma e se preparando para o estudo, né, da Gênesis, que é um estudo que a gente precisa um pouquinho mais de observação. Nossa, foi muito bom. Eu acho que se eu tivesse lido várias vezes, eu não teria entendido. Dessa maneira ficou muito mais fácil. Mas o que eu acho que falta é realmente isso, uma metodologia de como é que você vai abordar esses assuntos, né? Eu acho que o aprendizado nosso, certo, tem data, tem uma datação, porque é o momento que a gente está preparado para adentrar mais no texto. Várias vezes, e não é só livro espírita, eu comecei a ler o mesmo livro 4 vezes e sempre parava num ponto. Até que, depois de muito tempo, eu consegui ler o livro inteiro. Por quê? Porque eu estava preparado para isso. Mas é isso que eu falo para as pessoas. Ah, eu não entendi nada. Mas insiste. Porque é que eu falei, a gente não percebe. A construção do nosso conhecimento, ele não vem das academias. A construção do nosso saber está no nosso dia a dia.
Está na nossa maturidade, como a gente olha para o mundo, como a gente vê as coisas e como a gente resolve as coisas. Né? Então, você também vai avançando em todos os campos. É porque se criou aquela ideia da inteligência acadêmica, né? Uhum. Ou seja, é só para quem foi para uma escola. Não. A inteligência foi dada a todos, né? A gente vê pessoas que são analfabetas e têm uma inteligência, né, superior a muitos que foram para uma academia. Então, o que a gente não pode fazer é parar, né? É desistir. Porque o nosso cérebro, ele vive disso, de estímulos, né? Aliás, tá aí a neurociência para falar sobre a neuroplasticidade, né? Você pode estar transformando o tempo todo, né? Nesse ponto, o parto da, da, do que Einstein desenvolveu é muito bonito, porque, na verdade, ele percebeu que o espaço não era euclidiano e ele não sabia o que fazer com isso. Até que ele teve contato com um matemático russo e falou: o espaço é como se fosse uma sela de um cavalo. E ele desenvolveu exatamente a matemática para isso. E Einstein se apropriou dessas ideias um pouquinho. Por isso que quando eu te falei, né, sobre o livro, né, de Euclides, né, Os Elementos, eu comprei esse livro por causa dessa aula aí. Ainda fiz a Nilce comprar também. Nem eu nem ela, a gente não entendeu nada, mas a gente tem. A gente vai entender isso aqui um dia. Principalmente, né, Mário, Isso por aqui, ter um né? livro assim tão antigo. Isso para mim é uma coisa preciosa, né? Mas eu comecei a folhear e disse assim, não é para essa vida, eu vou entender coisíssima nenhuma. Mas estou com ele aí. Bem, eu acho que foi um bom começo de estudo. Nós temos ainda que explorar esses dois itens aí, a matéria, né, e as leis e as forças. Obrigado mais uma vez, né, pelo estudo de hoje. Lembrando que foi dado um início nesse capítulo 6º e que nós possamos juntos desbravar, né, esse capítulo passo a passo com Kardec, com Galileu e com os nossos amigos espirituais. Tenham uma boa semana, que a paz fique com todos nós. Um beijo no coração e até o próximo estudo.